dois sucessos das duas maiores fabricantes no Brasil. O Galaxy S50 foi substituído em menos de um ano pelo Galaxy S51. O Moto G8 Plus da Motorola substituiu em ainda menos tempo o Moto G7 Plus. São dois dos intermediários mais procurados na hora da compra, com preços que podem ficar abaixo dos R$ 1.500 e a dúvida acaba aparecendo, né? Qual deles é o melhor para você? Qual é uma melhor compra? Acompanha com a gente aqui nesse comparativo no tudocelular.com. Nesses dois celulares, as empresas optaram pelo plástico brilhante na traseira e o mesmo material no corpo. Eles também usam de efeitos visuais, para uma diferenciação, com algo mais holográfico no A50 e degradê no G8 Plus. A Motorola deixou o módulo redondo de câmeras lá no G7 e adotou a disposição semafórica vertical da sua linha One, e é a mesma praticada também pela Samsung com o A50, só que mais chamativo e protuberante, com uma câmera maior separada do módulo principal. O Galaxy S50 é mais leve e mais fino que o Motorola, mas o tamanho geral é praticamente o mesmo entre eles. Não há qualquer proteção de água no Samsung, mas o Moto G8 Plus traz a resistência contra respingos d'água. O Note é em formato de gota para ambos. Os dois são Dual SIM e o A50 traz o berço com slots independentes do terceiro, que pode ser ocupado pelo microSD, enquanto o do G8 Plus é híbrido. No A50, a biometria é mais prática na frente e abaixo da tela, mas ela é mais vagarosa. No G8 Plus ela fica na traseira e é mais veloz. Este último, o G8 Plus, ele também tem corpo mais arredondado e de melhor pegada, enquanto o corpo menos curvo do A50 é mais elegante. O A50 é mais leve e fino e o G8 Plus tem alguma resistência à água, então eles empatam. O tamanho da tela é quase o mesmo para os dois, com 6.3 polegadas para o Moto G8 Plus e 6.4 polegadas para o Galaxy S50. Sendo do mesmo tamanho, a proporção tela-corpo é melhor no Samsung, que tem um queixo grande como o do seu rival, mas a borda superior menor. A definição Full HD Plus é a mesma para ambos e as principais diferenças estão na presença de Gorilla Glass 3 no A50, além da tecnologia Super AMOLED desse, enquanto que o G8 Plus ainda conta com IPS LCD sem nenhuma proteção. O IPS em si não é uma tecnologia ruim, mas esse utilizado pela Motorola costuma trazer umas bordas meio escurecidas, além de o brilho não ser muito forte, sendo inferior ao do seu concorrente. O A50 se sai melhor em ambientes externos e conta com cores mais intensas. O aspecto do A50 é de 19,5 por 9, um pouquinho mais comprido do que os 19 por 9 do G8 Plus. Então, o ponto do display é do Galaxy S50. A Motorola investiu mais no áudio e por isso seu alto-falante acima da tela é maior e completa com o de baixo um conjunto estéreo, sendo que o A50 é apenas mono. O Samsung até tem uma potência decente, mas a qualidade sonora decepciona em clareza e detalhes. Pelo menos a parte sonora do Moto G8 Plus não decepciona. Além de alto-falantes estéreo, também há a tecnologia Dolby Atmos para dar maior imersão em filmes. A potência sonora é muito boa, assim como a qualidade entregue. Ele também tem ajustes para som sem fios e é melhor também nos fones, trazendo na caixa modelos intra-auriculares confortáveis e com bom som. E os dois têm entrada P2. O A50 entrega fones iguais aos da linha básica M deles. São simples e com baixa potência, então esse ponto é do Moto G8 Plus. São dois celulares Android, mas sendo que cada um deles é de uma fabricante, nós temos interfaces distintas. O A50, assim como o G8 Plus, sai da caixa com o Android 9 Pie de fábrica, mas o smartphone da Samsung já recebeu a atualização para o Android 10. E é provável que ele ainda chegue ao Android 11, enquanto a gente ainda está esperando o update para o 10 do aparelho da Motorola. Esse tem interface mais simples, com menos recursos e de mais fácil manuseio. O destaque dele é o Moto App, que traz alguns gestos especiais para controle de sistema e extras de navegação, como aquele de chacoalhar a mão para ligar a câmera. O Android 10 do A50 chegou com a interface One UI 2 da sul-coreana, com direito a tema de modo escuro, além de usabilidade melhor para uso com uma mão em telas maiores. É uma interface com muitos recursos. Nas conexões, o básico é contemplado por ambos com Wi-Fi AC e Bluetooth 5.0, mas o Galaxy S50 ganha uma dianteira porque ele também traz a TV digital embutida, bússola e o ANT Plus, que é um protocolo para aparelhos de saúde. Nenhum deles conta com NFC. Então, nesse quesito, o A50 leva melhor e fica com ponto. Um clássico embate aqui entre o Snapdragon contra um Exynos, como vocês adoram. E qual vai ser o resultado? No A50 nós temos um Exynos 9610 com 4 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento. O Moto G8 Plus traz o Snapdragon 665 também com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Na tradução menos técnica, ou seja, benchmarks, o Moto G8 Plus leva melhor nos números, sendo 15% melhor em versões diferentes. Porém, nos testes de abertura nós temos resultados opostos, porque o A50 se sai melhor e os números mostram que o Motorola tropeça na otimização do sistema. Isso acaba ficando mais claro nos jogos, onde o G8 Plus performou melhor nos títulos do que o Samsung, rodando com uma fluidez
superior. No A50 é possível usar os gráficos no máximo, mas a fluidez não vai ser a mesma, né? Mostrando ter uma GPU inferior aqui. E mesmo o mais rápido no multitarefa, o A50 fica atrás no restante em relação ao G8 Plus, que acaba levando esse ponto. Os dois smartphones chegam com o mesmo número na bateria, 4.000 mAh, mas um deles se sai melhor na duração geral e esse é o Moto G8 Plus. Com quase 20 horas e meia de duração, ele faz mais do que 2 horas e meia a mais do que o A50. São 2 horas a mais de tela também, e o Galaxy A50 só sai do sufoco na recarga, que com pouco mais de 1 hora e 50 na tomada é melhor do que as quase 2 horas e 10 minutos do G8 Plus. Mas essa diferença de recarga não é enorme, né? Mesmo o carregador do A50 sendo de 15 watts e o do Moto G8 Plus de 18 watts. Eles não trazem carregamento sem fio, então durando mais, o Moto G8 Plus fica com o ponto. Tanto o Moto G8 Plus quanto o Galaxy A50 trazem um conjunto triplo de câmeras traseiras, quase nas mesmas especificações, mas com diferenças importantes. O Galaxy A50 ele tem uma wide principal de 25 megapixels e abertura de 1.7 com PDAF. Tem também uma ultra wide de 8 megapixels e um sensor de profundidade de 5 megapixels. Já o Moto G8 Plus tem uma wide principal de 48 megapixels, abertura de 1.7 com PDAF, laser, tem uma ultra wide de 16 megapixels e finaliza com um sensor de profundidade de 5 megapixels. Dá pra gente ver que a Motorola caprichou mais no conjunto, não apenas em megapixels, como também em recursos extras de foco. Entretanto, ela perde na versatilidade das fotos porque a sua ultra wide é exclusiva para vídeo. Na câmera principal, as duas juntam pixels em um só para ter fotos melhores. E enquanto o G8 Plus se sai melhor em fotos mais próximas, o celular da Samsung vai fazer capturas melhores em espaços abertos e amplos. O sensor de profundidade atua melhor no A50 e é um dos destaques do conjunto, desfocando muito bem no modo retrato. A wide também dá vantagem para o A50, uma vez que, como eu falei, as do G8 Plus não fazem fotos. Além disso, o sensor de profundidade atua melhor no A50 e é um dos destaques do conjunto porque ele desfoca muito bem no modo retrato. A wide também dá vantagem para o A50, uma vez que, como eu falei, a wide do G8 Plus não faz fotos. Além disso, não há muita diferença de qualidade de detalhes da principal para ela. Em soluções de menos luz, quem se sai melhor é o Moto G8 Plus, uma vez que ele traz o modo Night Vision e, embora não tenha fotos incríveis, ele consegue enxergar melhor do que o A50. Em compensação, o HDR do A50 faz um bom trabalho em internas com menos luz. Por fim, eles empatam aqui, com a melhor qualidade do G8 Plus e a versatilidade do A50. O sensor wide do Moto G8 Plus é especial para gravações. Você faz as capturas em modo paisagem, mesmo segurando o smartphone em pé, e a gravação é em 4K, com boa captura de áudio e estabilização decente feita por software. O A50 não conta com uma estabilização e faz bons vídeos com boa captura de áudio, mas apenas em Full HD. Por isso, o ponto é do Moto G8 Plus. Mesmo ambos tendo um sensor de 25 megapixels com abertura 2.0, o A50 tem uma melhor performance aqui. O seu recorte no modo retrato é melhor e é um gerenciamento de entrada de luz mais eficaz com o fundo menos estourado. Então esse ponto das selfies fica com o Galaxy A50. Por fim, no preço, o Moto G8 Plus chegou por R$ 1.900, o mesmo preço do A50, só que de 128 GB, lançado tempos depois do primeiro de 64. O equivalente da Motorola chegou R$ 100 mais barato. Atualmente, os valores de ambos esbarram e são quase os mesmos, uma média de preço aí por uns R$ 1.500. Poucos meses atrás era mais baixo, né, mas a alta do dólar e problemas de saúde pública empurraram todos os preços para cima, então eles acabam empatando nesse quesito. Temos um quase empate aqui, mas o Moto G8 Plus leva melhor. A linha Galaxy A já é tradicional, mas a G é consagrada. Não que seja isso que vai levar a vitória do celular da Motorola, mas a empresa já sabe melhor o que colocar para conquistar o público de intermediários. Comparado com o Moto G7 Plus, esse novo modelo não empolgou muito, mas o seu preço ligeiramente mais barato que o A50 deixa ele melhor. Ele é a pedida para quem quer jogos, áudio para ver vídeos e jogar, boa bateria e uma câmera sem muita criatividade, mas que captura bem. O Galaxy A50, mesmo perdendo, ainda pode ser a escolha de quem quer uma tela mais vibrante e brilhante, sistema melhor atualizado, né, e com mais recursos e selfies mais caprichadas. Os dois vão agradar o público em geral. E você concorda com esse resultado? Tem um A50 ou um Moto G8 Plus? Diz pra gente aqui nos comentários a sua experiência com eles. E se você estiver pensando em comprar algum desses modelos, também pode conferir aqui embaixo os links para nossa ferramenta de ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!